Aparece algum ícone para vocês? Sim, a informação que a reunião está sendo gravada. Aparece, né? Então, se alguém conseguisse lembrar, a gente teria essa confirmação. Mas não tem problema, não. Né? Mas, Breno, lá na aula 1, tem um vídeo lá, passado lá, já gravado da introdução, cara. Sim, que tem, né, comigo e com o professor Ormeu. Então, a gente não perde muita coisa, não. Tá? Então, fiquem tranquilos, né? Pelo que eu lembro lá, fala a mesma coisa, sim, praticamente, que você comentou. Sim. Exato. Então, a gente não perde tanta coisa. Então, para os colegas que estão, né, assistindo a essa reprise, a gente não conseguiu o link da gravação da primeira aula, tá? Se eu conseguir depois, mais tarde, ou até com o suporte, eu coloco lá para vocês. E antes de dar a palavra para o Daniel, deixa eu dar um aviso rápido que eu havia prometido na semana passada, tá? Que era até para vocês me cobrarem caso eu esquecesse, mas eu não esqueci, e né, a mudança que a gente vai ter esse semestre nas P3. Né? As P3 ficaram, né, de todos os grupos no mesmo fim de semana e, né, haverá uma redução no tempo de prova, né, que historicamente, né, e até nas outras APs, a P1 e a P2, elas vão seguir normais, 2 horas e 30 minutos, né, para a realização da prova, mas na P3 vai reduzir para 2 horas. Tá? O professor Ormeu não estava ciente dessa redução, falei com ele, então o consórcio, né, deve ter decidido entre os coordenadores de curso lá e deve ter liberado mais ou menos quando a gente conversou, né, porque todo mundo ficou sabendo junto. Então ele já está ciente, tá? Comuniquei a ele dessa redução para ele fazer o ajuste que ele julgar necessário na elaboração da P3, tá? Que vai ter meia hora a menos para vocês. Tá? Então, mais para frente, eu faço aquela conferência com ele lá para ver, né, para ele ver se ele pode dar alguma dica para essa prova, né, quantas questões mais ou menos. Mas o mais importante é que ele está ciente e ele vai montar a prova de acordo com essas 2 horas, né, para a P3. Tá? Para a P1 e a P2, né, as provas são normais, 2 horas e 30 minutos. E eu também tinha falado com vocês, né, que esse semestre, ele tinha falado comigo no final do semestre passado, que a gente ia fazer um esforço, né, para não cobrar aquelas fórmulas todas da parte de filas, né, para que vocês decorassem e que não faz sentido, né? A gente só fazia essa cobrança para o sistema de filas MM1, que era bem mais simples, eram fórmulas simples que dava para decorar. Só que agora a gente está com as aulas de filas completas e são 4 sistemas de filas. Né? São 4 modelos, são fórmulas muito grandes. E, de fato, é inviável para decorar. Então, ele havia acordado comigo que se houvessem questões de filas na P2 e na P3, que teria formulário. Então, está reforçado com ele a questão dos formulários também. Né? Todas as fórmulas que aparecerem lá nas aulas 9 e 10, ele vai ou colocar todas as fórmulas, né? E vocês vão ter que ser capazes de identificar qual sistema de filas é e usar aquelas fórmulas que forem apropriadas, né, para as medidas de desempenho que o anunciado solicitar,
ou ele pode selecionar, né, 2 ou 3 apenas, ao invés de ser um formulário tão grande com 4 delas, né? Então está reforçado isso. A questão dos formulários, né, para essas questões de filas lá na P2 e na P3 e o tempo de prova da P3. Então, esses eram os avisos principais, né? Antes da gente começar, o Daniel havia pedido a palavra no começo. Pode falar, Daniel. Breno, eu não participei da primeira aula semana passada. Quando essa gravação for finalizada, onde que vai ser salvo o link? A gente vai receber por e-mail ou ele fica em algum lugar aqui na plataforma? Na videotutoria, talvez? Toda vez que o link for gerado, eu vou carregar ele no YouTube particular meu e o link para a aula vai para a guia de videotutorias. Tá? Mas ele não fica no formato de link, não. Vai aparecer uma janelinha, como está nas aulas 1 e 2, né? Como está lá no vídeo de boas-vindas, né? Vai aparecer uma janelinha para vocês, aí pode clicar logo ali que o vídeo já carrega, ou se quiser também pode ir, né, você pode salvar o canal do YouTube? Ser transferido, aí é só clicar lá no... Oi? Qual o nome do canal? É esse aqui da primeira aula? É o meu nome, Breno Assis. Tá bom. Só tem vídeos da nossa disciplina e um ou outro perdido de outra disciplina que eu já lecionei, mas a princípio, né, o que mais tem é dessa disciplina. Aí, se você quiser receber mais rápido o aviso de quando eu carregar os vídeos no YouTube, aí você segue aquele canal lá. Mas não é obrigatório, né? Porque em no máximo uma semana eu vou colocar para vocês lá, exceto quando a plataforma não gerar. Aí eu estava pensando também, vamos ver, mas se tiver uma nova dificuldade disso, tá? Dessa gravação, ou eu precisar necessariamente fazer aquelas transições com vocês para mostrar alguma coisa da plataforma, aí talvez daqui para frente eu grave num sistema próprio, né? Porque antes eu fazia assim, né? Eu gravava numa outra ferramenta e a gente fazia fora da plataforma. Mas a gente foi orientado, né, a tentar fazer o máximo possível de atividade dentro da plataforma, porque é mais fácil para os alunos acessarem, não precisa de recurso externo, eles têm a própria infraestrutura deles e pedem para a gente usar, então eu estou tentando isso, né? Mas se isso se tornar recorrente, aí eu vou, né, deixar em segundo plano uma gravação de backup para a gente, tá? Porque é uma pena perder aulas que a gente tenha conteúdo. Então, beleza, Daniel, né? Então, lá na guia vídeo tutorias. Depois Obrigado, quem pediu... Nada. Quem pediu a palavra na sequência foi o Lucas. Pode falar, Lucas. Professor, boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Você falou sobre a questão da aula 9 e da aula 10, que teria as fórmulas na prova, as outras fórmulas que a gente via no decorrer do curso não estarão nas provas? Nós teremos que decorar todas? Então, Lucas, na verdade, a gente não tem a gente não tem fórmulas específicas, né? Por exemplo, na P1, tá? A matéria que cai na P1 é a parte de modelagem, então não tem fórmula, né? É conhecer as estratégias de modelagem. Tem a parte de modelagem, a parte de resolução dos PPIs, né, pelo método Bench-and-Bound. E aí não tem fórmula também. Assim,
a gente até pode ter algumas fórmulas que facilitam alguma coisa em algum momento. Tá? Por exemplo, vocês não viram ainda. Mas no método branch and bound, a gente usa uma forma de se selecionar, né, qual das variáveis que não são inteiras, né, as variáveis fracionárias, a gente tem uma forma, né, não fórmula necessariamente, uma forma de determinar qual delas é mais fracionária. Tá? Então, tem uma forma que é que a gente consegue escrever uma fórmula matemática para ela, que é até meio, né, feiazinha, né? Que a gente vai ver nas aulas para frente, mas que não precisa, não é tão difícil de entender como ela funciona. Inclusive, eu apresento para vocês uma forma alternativa que a gente conversa nas sessões de vídeo, né? Que dá para se determinar qual delas é mais fracionária usando uma outra forma que é análoga àquela que tem uma fórmula matemática, né? Mas que, conforme vocês forem fazendo vários exercícios, ele já vai se tornar automático. Então, não tem necessidade de fórmula ali, né? É algo bem simples. E ainda para P1, pode acontecer de ter questões da parte de cortes de Gomori, né? Aí, em cortes de Gomori, se for necessário, né, porque depende da questão, vocês poderão ser cobrados a reotimizar um tableau simplex otimizado, né? Aí o que seria isso, né? Vocês viram lá em PO1 o que é o tableau simplex e como otimizá-lo. Aí vocês paravam quando aquele quadro estava otimizado, né? Então, as regras de quem entra e sai da base, né? E o critério de parada quando tem otimização, né? Que é o custo reduzido lá, ser não negativo, né? Então, aqui vocês vão ver uma outra forma, né? Um outro método que a gente chama de dual simplex, tá? No simplex, você começa lá, se não tiver, né, no canônico, você usa lá método das duas fases, ou do M grande, aí depois roda o simplex, otimizou ele, né? Aí aqui, se tiver alguma coisa baseada em Tableau, vai ser o Tableau otimizado, então vocês não precisam fazer o processo que vocês viram em PO1, então já vai ter o Tableau simplex otimizado. Aí do Tableau otimizado, vocês vão executar o algoritmo dual simplex, se não o simplex. Tá? Aí no dual simplex, você tem também critérios de entrada e saída da base, né? Critérios de parada de otimização e critérios de parada em caso de inviabilidade. Então, né, você também tem formulinhas pequenas para cada caso. Né? Então, por exemplo, né, o critério para a saída da base do dual simplex é o valor, né, da variável que está na base mais negativo. Então, tem que decorar isso. Então, essa decoreba, né, pelo caminho, sem ser das aulas 9 e 10, elas vão acontecer, mas são bem simples. Então, isso de fato não vai constar
como formulário, tá? Porque isso vocês têm que estar no automático já. Então, aí tem esse critério para saída da base, tem um critério para entrada da base, né? Que é o menor valor de uma norma lá, né? Do módulo, que é o custo reduzido sobre a contribuição da variável que está saindo da base, com esse coeficiente da variável que está saindo da base tem que ser não negativo. Então, conforme for fazendo, vocês vão decorar, né? Como eu estou fazendo aqui. Porque é muito simples. Agora, as outras lá das aulas 9 e 10, sem ser especificamente o MM1, é muito difícil gravar, tá? O do MM1 até dá. Assim, como eu tenho as outras, aí, né, fica tudo com o formulário para lá. E as outras partes, que é a otimização em redes, aí são os algoritmos. E os algoritmos, né, a única coisa que vocês vão precisar lembrar é como eles são executados. Que aí também não dá para colocar, porque senão a gente teria que colocar um formulário com o que a gente chama de pseudocódigo, né? Então, para ter um formulário para esses algoritmos, só se fosse uma estrutura de pseudocódigo para vocês lembrarem mais ou menos como funciona. Então, né, já é obrigação de vocês lembrar como eles funcionam, né? E o único que eu lembro de cor que tem uma fórmula que é um pouquinho mais chata é o algoritmo de Floyd, tá? Ele tem uma formulinha de minimização, né, que tem a ver com os arcos I, J e a iteração, para determinar qual deles você vai usar numa dada iteração, para perceber se tem caminhos alternativos passando entre aquele par ordenado I e J. Tá? Então, esse eu confesso que é um pouco mais chatinho, mas é uma linha só. Tá? Então, todos esses não justificam estar num formulário. Tá? Mas os das aulas 9 e 10, esses realmente são bastante difíceis. Tá? Vocês vão ver, tá, mais para frente no curso, que é bastante difícil, sim. E esses não tem como. Então, se tiver alguma questão de filas, o que foi acordado é que teria formulário, né, para vocês consultarem lá na hora, já no texto da prova. Tá bom, Lucas? Tá bom, professor. O Eric pediu a palavra, pode falar, Eric. Boa noite. Na aula passada, você comentou lá dos livros, né, que são utilizados lá, e deu foco lá no Arenales, correto? Isso. Então, até comprei na estante virtual e tal. Eu estou vendo aqui na aula 2 aqui que tem um arquivo aqui com indicações de exercícios. Aí está o livro do Tarra, do Luna e do próprio Tarra também, na parte de rede. Você por acaso tem alguma indicação aí do próprio do Arenales? Ainda está chegando o livro ainda, não chegou para mim ainda não. Mas já que eu já comprei, né? A ideia é usar ele, né? Entendi. Não, é que assim, essa indicação de exercícios, ela foi feita num momento em que os alunos, né, daquele semestre se sentiram mais à vontade com o Tarra. Tá? Então foi feita uma lista, né, baseada no Tarra e numa outra numa outra referência, que o professor Ormeu também já tinha esses exercícios selecionados. Mas sim, dá para colocar para você alguma sugestão dessa lá, tá? Do Arenales. Mas do Arenales você vai ver muito dos exemplos que tem nas notas de aula. Então, o professor Ormeu usa exemplos do Arenales, tá? E os exercícios, né, propostos do Arenales são mais difíceis, tá? Mesmo.
Mas sim, dá para a gente ver lá. Eu coloco para você depois, já que você comprou o livro, né? Aí dá para brincar um pouquinho mais nele. Mas aí, deixa eu pausar a gravação só por um momento. Ok, voltamos. Então, mais alguém tem alguma pergunta? A gripe ainda não me deixou desde semana passada. Eu não tenho certeza quem tinha pedido, mas eu acho que tinha sido o Lucas, né, para disponibilizar mais cedo as aulas, e agora, ao invés de segunda, a gente vai disponibilizar no domingo, tá? E vocês têm uma parte do fim de semana, né, para quem conseguir dar uma lida no material antes da nossa sessão de terça. E a gente também tinha acordado, né, que o foco das aulas seria para a gente tirar dúvidas, né? Então, que não teria videoaulas igual tem as do professor Ormeu lá na aula 1 e na aula 2, porque costuma ser mais eficiente para aprovação de vocês. Espera aí, só um minuto. A tosse veio mais forte agora. Porque isso, né, sabidamente, ao longo dos semestres anteriores tem funcionado melhor, tá? Mas eu também tinha deixado de aviso, né, que se não tivesse videoaula do professor meu ou alguma sessão minha antiga, né, em que eu tenha tirado dúvidas do conteúdo que não tenha vídeo do professor Armeu, aí a gente pode fazer, né, daquelas que não tem nada, né? E acho que provavelmente só do conteúdo de filas que a gente não tem nada. Então, se ficar alguma dúvida, né, mais recorrente da turma, né, se vocês acharem necessário, a gente conversa um pouco, né, faz uma aula corrida dos tópicos de filas, né, porque aí, até isso também agora, né, tendo formulário para essas questões, é mais entender o que cada sistema solicita, né, em qual momento usar cada um deles, né, e saber detectá-la na hora, né, qual medida de desempenho que está sendo pedida e aplicar a fórmula que está escrita lá. Então, provavelmente vai ser um tópico mais tranquilo. Mas aí, se vocês acharem necessário, né, depois que a gente, né, ter acesso à aula, passar duas semanas aí, que vocês tenham absorvido o conteúdo, e se achar que ficou alguma coisa deficiente, aí a gente trata. Mas para todas as outras aulas, né, se não tiver a aula narrada do professor Ormeu, tem sessões antigas minhas, tá? Tratando desses assuntos, que são principalmente parte de otimização em rede que tem, tá? Então, né, tem vídeo para praticamente todas as aulas. É alguém que tenha lido
a aula de modelagem, os exemplos ou a própria lista. Deixa eu ver se eu já disponibilizei a lista, mas eu acho que já. Já. Tenha tentado a lista, né? Ou algum outro exercício lá dos exercícios indicados, tem alguma dúvida? O Laerte chegou agora. Boa noite, Laerte. Laerte conseguiu fazer aquele exercício da prova antiga. Fala, Breno. Boa noite a todos. Boa noite, Breno. O que está me pegando, eu queria até perguntar para você, que eu te mandei por e-mail, você foi gentil respondendo. Eu acho que está me faltando um pouquinho de uma base. Eu não sei se você vai concordar ou se vai afirmar que é exatamente isso. Tem aquela parte que eu te perguntei, que tem sempre 3 retas ali que se encontram e formam poliedro e por isso que é inviável. Não é bem por aí que acontece? Peraí. Do e-mail que você me mandou, o nodo que você tinha perguntado, salvo engano, era um nodo que dava otimalidade, não era? Era uma solução agora, viável. vai demorar mais ou menos um minutinho, eu vou achar. Não, tranquilo. Pelo que eu recordo, era um nodo que tinha solução viável. Só que, pelo que eu entendi lá da sua dúvida, não está claro para você o porquê daquelas interseções de retas, né? Aí eu coloquei para você lá que você tem que ir construindo, né, as regiões viáveis de maneira iterativa, né? Tem que ir construindo recursivamente. Então, não dá para você pegar aquela resposta lá e só olhar naquele nodo final, naquele nodo 7 ou 8, que está muito distante. Então, tentar construir do zero, né, sem ter antes, né, ter desenhado a região viável e ter passado, né, pelo nodo pai imediatamente anterior e o imediatamente anterior a ele e o imediatamente anterior a ele. Então, tem que ir voltando. Só que é mais simples e você vai conseguir construir de maneira mais simples se você ir iterativamente. Então, tem que desenhar primeiro o nodo zero, que é o nodo raiz, aí adiciona aquela restrição, né, que é a desigualdade que define aquele nodo pai, né, que está mais perto do nodo zero, na direção do nodo que você está. Aí depois coloca mais uma disjunção, coloca mais uma disjunção até chegar no nodo que você quer. Tá? Ali, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu não lembro se você faz uma confusão porque tem uma desigualdade. Não. Acho que eu lembrei sim. Na tua dúvida, você estava perguntando por que a resposta que foi encontrada naquele nodo, não sei, é 7, 8 ou 9, né? Por que a interseção, né, que dá a solução daquele nodo, por que não batia no limite superior ou inferior, né? Se é uma desigualdade de maior ou igual ou de menor ou igual, por que não batia no limite? Né? Por exemplo, x2 maior ou igual a 3 e x1 menor ou igual a 2. Né? Aí a solução dava 2, 1. Quer dizer, não batia em nenhum dos limites superiores ou inferiores para aquela desigualdade.
e que nas outras iterações estava acontecendo isso, né? Só que... Professor, você poderia projetar o problema do nosso colega para que acompanhar melhor e ter melhor proveito da explicação do senhor? Desculpa interromper. Na verdade, não, Lucas, porque a gente ainda não teve essa aula, tá? Então, vai acabar embolando mais a cabeça de quem não viu, tá? Do que ajudar. Então, assim, eu só entrei nessa dúvida porque a gente não teve dúvidas, tá? Aí eu, né, só tô né, conversando com ele sobre essa dúvida que surgiu. Mas para vocês, né, vai continuar sendo grego, mesmo projetando ou não. Tá? Então, deixa, né, antes eu sair a aula de Branch and Bound, que aí a gente conversa direitinho. Mas para o Laerte, é isso, tá? Ele acredita lá, né, que pelos exercícios que ele foi vendo, as interseções sempre batia, né, no limite superior da desigualdade de menor ou igual ou no limite inferior da desigualdade de maior ou igual. Aí, na solução que foi apresentada e que é a solução mesmo, não está errada, ele estava em outro ponto que não naquele limite, né, superior ou inferior. Então, não pode levar como regra, tá? Não é regra. Tem que plotar, tem que desenhar, tá? Aí, para o Laerte, o que eu vou deixar de orientação para o Laerte, né, para ele poder enxergar, tá? É o GeoGebra. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu estou contaminando, fica de tantas retas que eu traço, x1 menor ou igual a 1, aí eu depois tenho no x2, depois vem no x1, eu acabo, eu acho, me perdendo, contaminando o meu próprio desenho, entendeu? As minhas próprias retas. Eu acho que Pode acontecer. eu acho que eu estou contaminando e estou me confundindo. Mas eu tenho uma outra dúvida, não sei se você pode falar sobre ele 5 minutinhos ou por aí. Que tem Antes de eu entrar, aqui. peraí. Antes da gente entrar, peraí. Deixa eu representar para você aqui uma sugestão para quando acontecer isso. Né? Porque o que ele está falando? Aí isso dá para a gente ver porque não vai atrapalhar o entendimento de vocês. Então, o que a gente faz lá no método Branch and Bound? Deixa eu tirar a mão do Daniel aqui, depois eu volto para a pergunta dele. O que a gente faz lá? Deixa eu colocar essa mesa em algum lugar firme que não está dando certo. O que a gente faz lá? Plota o nosso R2, né? X1, X2, aí tem um determinado poliedro lá, né? Que é a região que a gente quer encontrar a solução do PPI, né? Aí a solução do PPI está nos pontos, dentro dessa região, né? E não em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar é o que a gente chama de RPL, né? Problema de relaxação de programação linear, que é o que vocês viram em PA1, né? Problemas lineares puros, né? Em problemas lineares puros, as soluções estão em algum lugar das extremidades, né? Aí, o que a gente faz no método Branch and Bound baseado em programação linear? A gente relaxa e vai tirando, né, os pontos de cada solução de RPL, a gente tira os pontos em que eu tenho soluções fracionárias. Então, vamos supor que a solução seja nesse ponto aqui. A solução de PL, né, desse espaço de solução deu aqui. Ah, mas aqui é fracionário, não é ponto... o par ordenado não é inteiro. Então, não é solução para o meu PPI. Né? É do meu PPL, mas não do PPI que a gente está buscando
a resposta. Aí a gente vai fracionando esses espaços de solução, né? Em espaços disjuntos. Né? O que são isso? Deixa eu trocar de cor aqui. Aí eu tenho um par ordenado fracionário aqui. Então, eu vou agora segmentar o espaço de solução anterior em 2 novos espaços, né? Que agora um está para essa direção, o outro está para outra direção. Aí eu vou resolvendo de novo, né? Aí eu tenho um novo espaço de solução aqui, um novo espaço de solução aqui, aí eu tenho que determinar para onde que eu vou, aí tem as regrinhas do algoritmo lá, que não vem ao caso agora, mas aí eu vou calculando de novo. E o novo ponto está aqui, continua não sendo inteiro, aí do outro lado está aqui, aí eu vou fracionando de novo, né? Aí eu posso fracionar numa direção ou na outra. Aí eu posso trocar de cor, vamos supor que eu fracionei de novo. Que é o que o Laerte está dizendo que estava fazendo lá e depois ele se confunde, né? Veio aqui, aí ele fraciona aqui. Aí depois, só um minutinho, senão eu não consigo trocar de cor aqui. Aí ele vai lá e fraciona de novo aqui. Aí ele tem várias, né, dessas segregações aqui, né, dessas segmentações do espaço original, aí está ficando confuso para ele, né? Aí, Lert, o que eu costumo fazer para não ter dúvidas, né, se forem muitas iterações, e às vezes pode acontecer, né, de ter 7, ter 8, ter 9 iterações, eu geralmente faço. A primeira eu até faço assim, então deixa eu voltar aqui. Então, a primeira eu faço no original, tá? Aí, a partir dos outros, que aí, ó, a região em preto é o que a gente chama de nodo raiz, S0. As novas regiões em vermelho é o que a gente chama de nodos filhos, aí é o S1, espaço de solução 1, e o S2, espaço de solução 2. Para os S1, né, para as novas segmentações para o S1 e para o S2, aí eu crio, né, os gráficos próprios. Então, aí eu vou ali, desenho de novo aqui, né, para não ficar confuso. Ó, aí para o S1, tá aqui, ó, né, para o S1 é esse carinha aqui, S1. Aí se eu tiver que fracionar, eu tenho que fracionar para cá. Aí eu vou cortar aqui, aí sim, aí eu tenho essa região para cá e não tenho nada para cá que é inviável, tá vendo? Porque para o lado de lá eu não tenho interseção com S1. Então aqui eu teria uma inviabilidade, que já não teve interseção nenhuma, mas para o lado de cá eu tenho um S3. Aí, né, se eu for continuar do lado esquerdo, que é o que eu estou, aí eu desenho de novo. Agora meu novo espaço de solução para o lado esquerdo está esse pedacinho só. Aí eu só fico com as disjunções 2 a 2. Só que isso dá mais trabalho se você for fazer com régua, esquadro, né? Pode demorar mais, mas fica menos confuso para você. E é o que eu acho que está acontecendo, né? Aí chega na hora lá no nodo 7, 8, você já não tem certeza de onde está ou qual segmento de reta está valendo ali. Então, por isso que eu prefiro ir segmentando os espaços de solução, né? Separando aquilo que eu não quero. Então, eu vou construindo os pequenos poliedros separados, né? Então, eu tinha esse poliedro em preto aqui, aí passei a ter esse em vermelho, depois passei a ter esse em amarelo aqui, marrom, sei lá, para não ter dúvidas, tá? Aí, por isso que eu falei para você que eu tenho primeiro essa sugestão, para você não ficar fazendo esse exercício que já te deu muitas dúvidas, tenta desenhar ele no GeoGebra. Adiciona as disjunções
no GeoGebra para você ver como que ele chegou naquela solução que não está nos limites, né? Que eu acho que foi a dúvida. Então, colocando, né, só as disjunções, né? O espaço original, né? Que é a RPL. Então, ó, é a RPL união com a disjunção que define o nodo aí eu não lembro de cor, eu só lembro que estava à direita, mas era o do nodo 2, né? União com a disjunção do S2, né? União com a disjunção, aí acho que é nodo, era S2, Era o 8. Era o 8? Então é S2, S6 então. A do S6 e depois a do S8. Né? Aí lá no GeoGebra você vai colocar, aí aqui são 4 restrições, né? E aqui cada disjunção é uma restrição, né? Que é xi, né? Maior ou igual ao teto, né? Ao teto de xi, ou que aí tem que ver, né, para qual lado que está, ou se é xi menor ou igual ao piso de xi. Está tudo definido lá na aula, tá, gente? Por isso que eu falei que eu vou ficar falando aqui, eu estou falando grego, né? Se já é difícil para quem viu a aula, imagina para quem não viu. Essa qual é a aula, Breno? Essa é a aula de Branching Bound. Acho que é 1, 2... Que não foi lançada ainda, né? Não foi. É a 4, né? É a 4. Eu fiz isso no GeoGebra e ficou lá bonito, deu uma coloridinha lá nas regiões. Aí me deu uma outra dúvida em comparação com... Era uma pergunta que eu queria te fazer. Se você puder responder, beleza. Se não puder, deixa mais para frente. Sobre isso aqui, ó. Vou ler rapidinho. A interseção dos semiplanos x2 menor ou igual a 2, x1 maior ou igual a 5 e x2 maior ou igual a 2, com um poliedro definido no nodo raiz, resulta em um conjunto vazio. Então, isso é o que define a inviabilidade, né? É isso daqui que apareceu. Aqui, ó. Deixa eu trocar para um apontador aqui. Aqui, ó. Ô, professor, posso levantar um ponto aqui, professor? Desculpa interromper vocês. Sim, pode falar. Entendo que o Laerte está na matéria mais à frente, mas eu creio que a maioria aqui que não está fazendo a matéria pela segunda vez ou está mais avançado que baixou o material antes, a maioria não está entendendo nada do que está sendo falado aqui agora, ok? E aí acho que para um melhor aproveitamento aqui do tempo de todo mundo, que creio que todo mundo aqui tem o tempo corrido também, a gente poderia focar na aula que foi dada até agora, que é a 1 e a 2, talvez tentar resolver questões que foram trazidas até agora, para que todo mundo aqui, como um time, tenha um melhor aproveitamento do tempo, porque, sinceramente, até agora eu não estou entendendo nada que está sendo falado. E a minha intenção aqui era exatamente aprender um pouco da matéria para eu conseguir evoluir e fazer as questões futuras. Entendo que o Laércio está tentando aproveitar o tempo e tirar dúvidas que ele tem, mas a gente nem viu essa matéria ainda. Nem viu a aula até esse momento, entendeu? Então, Ok, acho que a gente não está aproveitando da melhor forma esse tempo conjunto aqui. Ok, Daniel. Mas antes da gente começar, eu perguntei se havia alguma dúvida do que a gente, né, teve de aula essa semana. E não teve, tá? Então, antes da gente partir para a próxima, tá? Se houver, tá? Eu vou terminar pelo menos essa parte do Laerte. Ok? Ok, Bruno. Tudo bem. Legal. Então, Laerte, o que você tinha narrado é o que a gente trata de inviabilidade
nesse... É o que a gente trata de inviabilidade no método branch-and-bound, tá? Então, quando a gente define para vocês lá que não há interseção, né, com espaço anterior com a nova disjunção, é o que a gente define como inviabilidade, tá? Que é exatamente o que aconteceu quando eu tentei passar essa nova disjunção aqui, né, no espaço S1. Então, olha, eu tinha esse espaço S1 em vermelho, né? Aí o ponto em vermelho aqui, né? Esse ponto em vermelho, ele não era inteiro, aí eu tentei passar né, uma nova disjunção. Aí eu tenho interseção com o espaço anterior, que é o S1. Nessa passada à esquerda, então aqui tem interseção, aí eu consigo calcular a solução dessa minha RPL, mas à direita, eu tento passar à direita do espaço S1 e eu não consigo interseção nenhuma, com o espaço S1 que já está definido pelas outras disjunções anteriores. Tá? Então, quando acontece isso, que está à direita aqui, que está o INV, que é de inviabilidade, isso é uma inviabilidade. E ela é de fato detectada assim, tá? Né, quando você tenta traçar a disjunção que foi definida e ela não tem interseção alguma. Aí a gente coloca esse texto que você leu lá. Então, isso caracteriza a inviabilidade, só isso. E você nem precisa colocar como está descrito desse jeito aí, não. É só botar que é inviável, que aí a gente sabe que você foi lá, tentou passar e aconteceu isso daqui. Fala, olha, não houve interseção dessa disjunção com o espaço anterior. Ponto é inviabilidade. Acabou. Ok, Lert? Beleza, Breno, valeu mesmo. É o que quebra esse negócio do poliedro, aí tem um conjunto vazio no nó do raiz, entendeu? Aí não, é mais um rigor matemático, tá? Para o gabarito, mas só tem que ficar claro isso. Você tentou passar a disjunção e não houve interseção alguma com o espaço anterior. É isso. Isso define a inviabilidade. Ok? Então, fechamos a dúvida do Laerte, que estava para frente. Aí, né, o Daniel havia pedido a palavra antes, né, que eu tinha tirado a mãozinha dele. Depois o Edson tinha pedido também, que eu lembro. Então, o que vocês tinham quando a gente estava no meio daquela explicação, né, sem ser o fato de que estava para frente da matéria? Eu estava lendo aqui sobre relaxamento. Até nesse exemplo do Laerte, você começou a falar, entendeu? É algo que eu puxei a disciplina no semestre passado, eu senti muita dificuldade, e um dos conselhos que você falou é você estudando e a dúvida e a gente tentar tirar. Só que às vezes fica até complicado você ter tempo, algumas pessoas trabalham até para poder mandar mensagem. Aí eu optei até por trancar a disciplina. Não, mas aí você pode mandar quando você tiver tempo lá na sala de tutoria. Tá? Tem gente que manda pergunta na madrugada, quando tá antes de sair para o trabalho ou quando chega muito tarde. Então, não tem hora. Pode mandar a qualquer hora. Né? A hora que a gente tiver tempo aqui, né, que na maioria dos casos quem vai responder vocês sou eu, né? O professor Romeu só intervém em casos específicos, né? Aí a gente responde quando dá, tá? Mas sempre no prazo de 24 horas, né? Para dias úteis, né? E nos feriados e no fim de semana. O prazo é de 48 horas, tá? Mas o que eu estava falando, que aí você falou, né, sobre a dúvida de relaxamento, isso tem na aula 1, então dá para todo mundo entender. Então, o que eu estava falando ali
inclusive tem nas notas de aula, é o quê? O que vocês viram lá em PO1? Vocês viram problemas inteiramente... vocês viram problemas lineares puros, né? Então, quando vocês iriam resolver problemas lá, é um problema de maximização. Então, a solução, o espaço de solução viável é todo esse poliedro aqui, né? Só que para problemas lineares puros, a solução está nas extremidades, né? Está nas interseções entre retas. Aqui é 2, né? Então, ou a solução está nesse ponto, ou está nesse ponto, ou está nesse ponto, ou está nesse ponto. Aí tem que ver, é um problema de maximização? Aí eu tenho que ver, se é de maximização, eu vou determinar, né, para essas interseções, o valor da FO, que a gente chama de Z, aí eu vou nomear cada ponto. A, B, C e D. Aí eu vou calcular o Z de A, o Z de B, o Z de C, o Z de D. Aí quem tiver maior valor de Z, né, quem tem maior contribuição na FO, aí vai ser o valor ótimo, se o problema for de maximização. Né? Aí eu estou supondo que é aqui, que é o Z de C. Então, a solução ótima está nesse ponto, porque ele é um problema linear puro. Tá? Aqui, a gente não vai ver problemas assim. A gente vai ver problemas que são assim. Mesma coisa, x1, x2. Aí aqui tem uma reta 1, né? Tem uma reta 2, tem o x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Né? É essa região viável aqui. O que a gente vai ver nesse curso, aí, né, pode ser o mesmo poliedro, não vai ficar igual, né? Por óbvio. Eu não tenho essa destreza toda. Peraí, deixa eu tirar a mãozinha de vocês, senão eu não consigo editar. Ou se eu ampliar aqui, deixa eu ver se dá. Ah, dá, peraí. Aqui. Não deu. Se eu puxar mais, será que ele vem? Também não deu. Deixa eu abaixar a mãozinha de vocês, senão eu não consigo voltar aqui. Então, pode ser o mesmo, né? É a mesma região aqui, né? Por fora, mas os que a gente vai ver agora é R1, R2, né? E X1, X2 agora são inteiros. Então, ao invés da solução estar necessariamente nos extremos, aí a solução está nos pontos internos das interseções, né, que aqui é o R1, aqui é o R2. Né? Aqui é o R1, aqui é o R2. Então, nos lineares puros, né, a solução está nos extremos. Aqui não necessariamente. Então, eu posso ter... aí vamos supor que a solução está aqui, né? Porque aqui não é ponto inteiro. Né? Mas pode acontecer de convergir. Né? De eu ter algo desse tipo aqui. Ó, né? Tenho de novo lá a interseção. Mas aí calhou... Aí deixa eu passar uma reta para cá, assim. Né? Para cá, pode ser assim. Vamos tentar um pouquinho mais de lado. Mas aí pode calhar, né, de num problema qualquer, isso daqui ser um ponto inteiro. Né? Isso inteiro. Aí o outro inteiro vai estar mais para cima. Mas isso pode acontecer.
Aí da minha solução do PPI, né, que aqui são PPIs, né, são problemas inteiros. A solução do PPI está no extremo. Mas por quê? Né? Porque a interseção entre o novo R1 e o novo R2 aqui a interseção bate num ponto inteiro. Tá? Então, a gente vai ver problemas assim, né, que a gente já está vendo lá nas aulas 1, 2 e depois a 3 que vai sair na semana que vem. Só que aí, para resolver, né, a gente resolve problemas do tipo inteiro, que são esses que a gente está vendo aqui, a gente resolve pelo método Branch Bound, baseado em programação linear. Consiste no quê, né? Consiste da gente relaxar a solução que está nos pontos em vermelho, a gente relaxa para o caso anterior. A gente relaxa, então eu não quero mais os pontos inteiros. Eu quero qualquer valor não inteiro. Né? Qualquer valor, né? Fracionário ou não. Aí, ao relaxar, eu vou encontrando as soluções de cada relaxação e vou testando se elas são inteiras ou não. Aí, se não for inteira, eu vou fracionando o espaço de solução. Aí eu passo uma disjunção para cá, passo uma para cá. Aí eu fico com um espaço à direita, um espaço à esquerda. Aí eu testo de novo os pontos. O ponto continua sendo não inteiro. Aí eu fraciono de novo até que eu caia num caso desse aqui. Né? Num caso desse aqui, em que a interseção entre os espaços que eu fui incluindo as disjunções caia num ponto inteiro. Aí, quando cai num ponto inteiro, aí ele é a solução tanto da relaxação, que né, da relaxação que a gente está naquele momento, né, que pode ser depois da inclusão de 10 disjunções, né, ou até só de uma mesmo. Mas ele é, ao mesmo tempo, solução daquela relaxação e do PPI. Né? Aí eu vou encontrando soluções inteiras viáveis e vou checando qual delas é melhor. Né? Maior no caso de maximização, menor no caso de minimização. Até que a gente encontre a solução ótima inteira, né? Através desse processo. Tá? Aí, isso daqui vocês viram na aula 1, né? A diferença entre os problemas que a gente está tratando, que a gente vai tratar nesse curso. Aí lá para a aula 4 vocês vão ver como resolver. Eu entendi. Aí no caso ele sugere ali, quando for fazendo, fazer vários desenhos ou fazer um só? Eu sugiro fazer vários, tá? Pelo menos enquanto vocês estiverem treinando. Tá? Fazendo os exercícios em casa, que aí vai demandar mais tempo, mas né, para vocês entenderem como que o processo funciona. Tá? Aí na prova, aí vocês têm que pesar. Como que eu estou de agilidade? Né? Ou quantos pontos que a questão vale, se ela valer mais e tal. Para não gastar todo o tempo da prova fazendo só uma questão. Então, tem que treinar para entender, né, como é que o processo funciona, depois treinar a agilidade, né, para, ao desenhar cada gráfico, né, ou apenas um gráfico, mas um gráfico que fique legível, inclusive para vocês, tá? Porque para a gente, depois de um tempo, né, passou a analisar só as árvores, que é um dos padrões de resposta, tá? Para vocês não cometerem erros como o Laerte estava cometendo no exemplo dele, de sequer conseguir enxergar que a resposta
que a solução, né, estava naquele ponto que é a solução de fato, e ele estava sequer conseguindo encontrar as interseções. Então tem que ficar minimamente legível para vocês executarem, tá? Aí eu sugiro, né, fazer, se for o caso de um gráfico só, fazer um gráfico maior, não precisa estar em escala, mas se o problema for pequeno, talvez facilite. Se não for, aí tenta fazer ele um pouquinho maior, seguindo alguma regra de escala, né? Para que as disjunções não fiquem muito próximas e, além disso, levar, né, caneta colorida, lápis colorido, para que vocês diferenciem também cada disjunção, né? Para que fique claro cada disjunção é de qual nodo pai, que aí facilita para vocês enxergarem. Isso tudo vocês vão pegar com o tempo, tá bom? Antes do Eric, alguém tinha pedido palavra? Ah, não, tinha sido o próprio Eric e eu tirei a mãozinha dele. Pode falar, Eric. Breno, é o seguinte, nós temos essa questão aí do tempo, né? Que sempre foi bem curto, na verdade, né? E vamos lá, falando lá do BB bem rápido para não atrapalhar aí a questão, até porque é aula para frente. Você tem como ver lá com o professor meu para ele não colocar aquelas 10 iterações lá e enrolar o meio de campo? Porque assim, não é difícil o branch and bound, né? Mas se você fica, quanto mais iterações tiver, maior a probabilidade de você dar algum vacilo, está na hora de uma prova. Por exemplo, eu só estou devendo PO2 para me formar e já reprovei algumas vezes, acho que você deve lembrar até. Enfim, então pode enrolar o meio de campo e no final das contas não sair nada, entendeu? Como já aconteceu comigo. Aí eu queria ver com você em relação a esse tipo de coisa, entendeu? Isso é uma dúvida recorrente, assim, eu não tenho muito o que interferir nesse processo, né? Ele faz com base no tamanho da prova que ele desenhou e o tempo de prova, né? E, de fato, já aconteceu de ter um número absurdo de nodos, tá? Aí ele definiu, né, como critério dele que o número máximo de nodos é 6 nodos mais o nodo raiz. E já é um trabalhinho bastante grande, confesso para vocês. Mas já aconteceu de ter que executar 3 nodos só, né, 4 nodos, às vezes 5 nodos, mas também já aconteceu de ter que executar 6 mais 1, 7. E esse é o pior caso. Aí geralmente ela vale mais pontos, né? Aí as outras questões são mais simples, então depende muito. Mas essas coisas a gente sempre conversa, tá? Mas é o que está no planejamento de prova dele, não tem muito que eu possa interferir. Mas a gente sempre conversa, eu falo, pô, meu, quantos nodos aí agora? Será que... ele, não, tá condizente com a prova, que eu só vejo depois. Mas aí a gente conversa, eu tento aliviar um pouco, mas ele faz mais ou menos o que está na cabeça dele. Aí tinha sido o Eric, a mão do Daniel ainda estava levantada. Tem alguma dúvida, Daniel? O Edson já tinha perguntado. Ô, Breno, a Paula tinha feito uma sugestão aqui que eu acho que é bem, bem legal. Assim. Igualmente a ela, eu li a aula 1 e li parte da aula 2. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida concreta ainda sobre questão, porque eu não consegui fazer a lista ainda. Seria viável a gente pegar alguma questão da lista 1 e desenvolver aqui em conjunto? Para a gente pegar os principais conceitos, porque o que eu estou vendo de desafio dessa matéria? Na PO1, a gente tinha ali, na maioria das aulas, meio que um procedimento de como solucionar as questões. Eu estou vendo que na PO2 isso não necessariamente vai acontecer. E aí, assim, eu estou tentando ver como que eu vou criar o meu processo para conseguir resolver as questões que vão ser trazidas aí
nas provas e também nas listas, né? A gente consegue fazer alguma questão na lista? É viável? Então, o acordo que eu faço todo semestre é de que, inclusive acordado pelo professor Ormel, tá? Que não é para a gente resolver questão, tá? A gente tira dúvidas das questões. Então, tem que haver pelo menos uma tentativa, tá? Senão, eu vou ficar só resolvendo questões. E que, inclusive, eu já fiz algumas vezes e que no final não dá certo. Então, a gente já não tem uma quantidade muito grande de exercícios. Aí, se todos eles estiverem totalmente resolvidos, nenhum novo exercício que aparecer vai gerar desafio. Aí só gera na prova. Aí na prova não adianta nada. Mas eu não vou me estender muito nisso, não, porque eu já sei como funciona. Aí a Paula colocou que fez aula 1 e 2, né, tem a lista, podia fazer em conjunto. A minha sugestão, né, com o que o Daniel falou, assim, eu posso, ao invés de resolver aquelas 7 questões da lista, que inclusive já está com gabarito lá, tá? Eu só tinha pedido para vocês, né, para antes de olharem para o gabarito, tentarem, tá? E dá no mesmo também. É como se eu tivesse resolvido, né, para vocês. Está lá. Então, vocês até pediram, eu posso pegar aquele gabarito e ler com vocês, né? Ou ir fazendo com vocês. Mas a proposta não é essa. A proposta é que vocês tentem, antes de olhar para o gabarito, né? Aí, não, fiz, aí vou dar uma olhada lá. Pô, tem coisa que eu não entendi ali. Aí fala, Breno, a minha tentativa está aqui e está diferente do gabarito. Por que está diferente? Aí a gente olha junto. Isso faz mais sentido, né, do que só olhar para o gabarito, que é o mesmo que eu fazer aqui, tá? Agora, com base no que o Daniel falou, dá para eu dar um norte para vocês de como é a solução, tá? Ou pelo menos o padrão de resposta, né? Para questões do tipo modelagem, tá? Aí, que padrão é esse, né? Que o Daniel tinha falado que lá em PA1 estava mais ou menos claro do que tinha que fazer, e aqui não está. Então, no primeiro momento, é a parte de modelagem. Então, não tem que resolver nada, né? É montar a estrutura de modelagem. Aí, quais são as estruturas para modelagem? E, inclusive, isso vai ser cobrado na AD1, né? As estruturas são o que a gente chama de conjuntos. Tá? Conjuntos. É uma estrutura que a gente usa, né? Outras são as variáveis de decisão. Tá? A outra é a FO, ou função objetivo. Eu vou chamar inúmeras vezes de FO só, para facilitar. Então, é função objetivo. Tá? E restrições. A parte mais difícil são as restrições, né? Porque pode mudar muito. E a parte das restrições vocês vão ter mais detalhes na aula seguinte, na aula 3, tá? Que é a de modelagem parte 2. Então, essa é a estrutura que vai ser avaliada. Tá? Conjuntos eu costumo chamar de opcional, porque tem a ver com a indexação, inclusive nem tá nas notas de aula, mas depois de um tempo, o professor Ormel e eu vimos que declarar
os conjuntos antes facilita no entendimento, tá? Então, dá para a gente pular, né? Já que vocês não viram conjuntos muito bem, dá para a gente começar uma explanação, né, com base nas variáveis. Então, eu posso ter, né, variáveis do tipo sem índice, né? Então, um x qualquer, que indica o tempo de execução de alguma coisa, né? Eu posso ter variáveis com apenas um índice, né? Que aí pode ser ativação de uma dada máquina, né? De uma máquina aí, se ela é ativada ou não. Ou ela pode ser bi-indexada, IJ. Então, quantidade de material enviado do lugar I, né, para o lugar J. Aí, por que eu comecei assim pelas variáveis, né, para ter que voltar? Porque esses índices, né, essa indexação, a gente vai fazer com base nos conjuntos. Então, né, invariavelmente, se eu tiver alguma decisão que eu vá tomar que utiliza uma indexação, eu vou precisar ter declarado os conjuntos a priori. Então, aí eu geralmente uso o isão, então é o conjunto de alguma coisa. Então, lá nas notas de aula tem conjunto de facilidades, conjunto de regiões, né? Conjunto de potenciais locais para instalar alguma coisa, o conjunto de advogados, conjuntos, e assim vai, né? Para I, para J, geralmente Izão, geralmente Jzão, que é o conjunto de alguma coisa, né? Aí eu digo, esse meu conjunto, ele tem esses elementos. Então, são 6 advogados. Então, vai de 1 até 6. 6 advogados. São 10 clientes. J. Vai de 1 até 10 clientes. Tá? A gente costuma declarar assim. Essa parte é opcional, mas a gente começa por ela porque facilita as coisas. Às vezes eu posso usar uma indexação que usa arcos, então faz mais sentido declarar todos os arcos de uma vez aqui para não ter que declarar de novo. Isso deixa mais enxuto. Mas é opcional, tá? Aí, nas variáveis, né? Eu posso ter nenhum índice, posso ter um índice, posso ter 2 índices, posso ter 3 índices, posso ter N índices, tá? Se aquela decisão, né? Se aquela minha decisão exige uma indexação, né, de N elementos, tá? Mas a gente vai ver, né, com muita frequência esses 3, né? Nenhum, né? Na verdade, com muita frequência, com um índice e com 2, com menos frequências, né? Sem nenhum índice e com mais de 2, né? Uma variável tri-indexada, por exemplo. Né? Aí, só lembrando, conjuntos a gente grafa eles, né, com letra maiúscula, os conjuntos, os índices com letra minúscula e as variáveis de decisão também com letras minúsculas. Então, é xzinho, yzinho, zzinho, aqui é izão, aqui é jzão, tá? É uma convenção, né, nossa, inclusive para a escrita de artigos também, tá? Então, a indexação, né, que pode surgir das variáveis de decisão, e os tipos de decisão, né? Quais são os tipos de decisão que a gente pode ter aqui? A gente pode ter decisões do tipo inteira, né? Então, deixa eu colocar uma aqui. Do tipo inteira, por exemplo. Então, vamos supor que o Zzinho IJ aqui, né, que o Z IJ, ele é a quantidade de cadeiras enviada. Né? Então, quantidade de cadeiras, né, enviadas do local I para o local J. Né? Então, quantidade de cadeiras, né, não tem meia cadeira, né, não tem um braço de uma cadeira, uma perna, né, são cadeiras inteiras. Então,
é uma decisão que leva depois a uma indexação do Z e J lá embaixo, né? Eu não vou colocar aqui para não... Não, vou até colocar aqui, mas aí eu reforço que é lá embaixo. Mas é uma decisão do tipo inteira, né? Inteira. Então, eu posso ter decisões do tipo inteira aqui. O izinho, ele pode ser de escolha sim ou não, né? Então, ser uma variável binária. Então, vamos supor que eu tenho a entrega das cadeiras do lugar I para o J. E essa variável yi, ela faz o controle, né? Por exemplo, se eu envio, então, o Z e J é quantas cadeiras eu envio de um ponto para o outro. E o Y e J, por exemplo, ele pode ser se há produção de cadeiras do local I para enviar para o J. Então, eu posso usar só o índice I. Então, se há produção de cadeiras, né? Se há produção de cadeiras no local I. E zero, caso contrário. Então, que tipo de decisão é essa? O YI é uma decisão tipo binário, né? 0, 1. E sem índice aqui? Sem índice pode ser com base nas mesas e cadeiras. Não faz muito sentido ter uma variável qualquer aqui assim, né? Mas aí vamos abstrair um pouco, né? Ele não vai ter essa relação com as mesas e cadeiras, mas pode ser um tempo, né? Então, vamos supor que eu tenho a quantidade enviada de cadeiras de I para J, o YI, se há produção, né, de cadeiras no local I, e vamos supor que o X aqui seja um tempo, né, o tempo total de produção de cadeiras no local I, né, que aqui não tem, né? Tem que ser 100. Então, o tempo de produção total de cadeiras. Não faz muito sentido para esse problema, mas, né, a gente pode colocar. Aí o tempo pode ser em segundos ou não, né? Aí geralmente a gente pode declarar essa variável sem índice, né, como sendo qualquer valor inteiro. Então, uma decisão real. Ele não faz muito sentido para esse problema que eu dei, mas só para manter os tipos de decisão, vamos abstrair e dizer que ele existe. Então, é do tipo real. Então, é maior ou igual a zero, né? Maior ou igual a zero. Vocês não precisam descrever isso tudo que eu coloquei, né? Essas partes finais. As descrições são as que parecem com as notas de aula, que é essa parte aqui, né? 0, 1, se há tal coisa, caso contrário. Isso sim, né? Uma descrição leve para variável, né? Quantidade de cadeiras, isso sim. Então, deixa eu abaixar a mão do Lucas, depois eu volto e pergunto a dúvida dele. Eu vou marcar, né? Então, isso daqui, né, deve conter como resposta no campo variável de decisão. Isso daqui deve conter no campo de resposta para variável de decisão, né? Aí, para o real, não está a descrição aqui, porque não faz sentido para o problema, mas pode ter uma descrição para essa variável x aqui. Então, quem é essa variável, qual decisão que ela toma e o tipo aqui, né? 0, 1, quantidade, né? Mas essas partes aqui, que estão à direita, a gente costuma colocar no final, tá? Se ela é real, inteira ou binária, a gente coloca lá no final, tá? Nas restrições.
Antes de eu entrar nas perguntas, vamos continuar só na FO aqui, aí a gente para. Na FO, a gente geralmente, né, a gente precisa descrever uma função matemática para aquilo que a gente tem, né, como objetivo, né? E a gente vai usar, né, ou funções de maximizar ou de minimizar, tá? Nunca os dois. Tá? Quando houver os dois, aí a gente chama de problemas min-max, tá? Mas aí existe uma estratégia específica, mas nunca vão ter duas FOs, tá? Pode até ter quando for programação de metas, mas não é aqui, então existe, tá? Mas a gente não faz isso aqui. Então vai ser ou um ou outro, ou maximizar ou minimizar. Alguma função, tá? Que às vezes pode ser até uma dessas variáveis avulsas. Então eu quero maximizar o tempo de alguma... eu quero minimizar o tempo de alguma coisa específica, né? Geralmente a gente usa tempo de ciclo como uma variável dessa, que faz um controle mais amplo. Eu quero minimizar o tempo de ciclo de uma máquina. Aí minimizar só aquele x. Minimizar o x. Ou então uma função, né? Então, eu quero maximizar meu lucro, né? Então, eu tenho que ter uma função aqui, né, de receita menos despesa, né, que aí tem que estar com base lá no I e J. Né? E eu estou com muitas anotações ali. Será que eu consigo apagar o da outra página? Deixa eu ver se eu... Apaguei um pouquinho ali. Aí voltei. Então, essas funções têm que ter relações, né, com as variáveis e com, né, os índices dessas variáveis e alguns parâmetros, né, para o problema que a gente está lidando. Então, não é só colocar desse jeito, né? Tem que ter, né, uma função matemática com base no z, no y e no x. Exceto o x aqui, que foi só o x. Aí pode. Então, a gente vai ter que descrever com base nos parâmetros. Então, por exemplo, eu quero minimizar uma distância. Então, tem uma distância específica lá, que eu vou chamar de d. Né? Então, eu quero minimizar... não está deixando, fica difícil. Vou ter que apagar tudo daqui. Deixa eu ver se apaga. E não apaga mais tudo de uma vez? Deixa eu ver se ele deixa fazer agora. Não deu. Oh, Jesus! Já que nem dá para apagar de uma vez mais. Então, vou narrando aqui. Então, dá para a gente colocar... eu quero minimizar uma distância. Então, eu posso colocar, né? Minimizar um somatório de um D e J vezes... vezes uma variável x e j, né, que é a distância do lugar I, né, para o lugar j vezes a variável de ativação x e j. Eu quero minimizar a distância. Aí são decisões desse tipo. Minimizar custo total, distância total, tempo total, né, tempo de ciclo. E a de maximização geralmente é lucro. Né? Quero maximizar o lucro. Então, o lucro pode ser nominal de alguma forma, ser só o lucro. Né? O teu problema já te der o lucro. Né? Ou então, ele ir te dando parâmetros avulsos. Né?
você precisa determinar a quantidade de tal coisa. E para aquela quantidade, você tem um custo unitário. Então, faz o custo unitário vezes a variável de quanto que eu estou gastando, né? Aí isso é uma composição de custo. Ah, mas eu posso ter custo, além desses variáveis, posso ter fixo. Tá, então tem um custo fixo de ativação, né, ou de produção, de início de produção daquele lote, né, que é o setup. Então, você só paga ele uma vez. Então, usa uma variável binária associada a esse custo fixo. Aí eu vou ter um valor de custo fixo para a ativação de cada item. Aí isso compõe uma outra parte do custo. Eu posso ter receita, né? A receita, né? Para entrega daquele item para o local tal, né, ele me dá tanto de receita. Então, a quantidade produzida vezes o valor da receita para aquele item. Aí você compõe essa função de custo, né? E é assim que vocês vão construir a função, né? As funções matemáticas para FO. E as direções vão ser ou de maximização ou de minimização. As restrições, né, vocês ainda vão ver na outra aula e dá para a gente conversar um pouquinho antes. Mas deixa eu ver as dúvidas aqui. Tinha a do Lucas, teve a da Paula primeiro. Então, esse seria o padrão de uma modelagem em PPI. Variáveis, FO e restrições. Isso. É isso que vai ser cobrado, inclusive, na AD1, né? Que o anunciado vai sair em breve aí, né? Acho que na próxima semana. E o Lucas tinha pedido a palavra antes. Continua, Lucas. Professor, eu ainda não fiz a lista 1, mas eu dei uma olhada e, para mim, o problema é que pareceu assim, mais distante daquilo que eu poderia dizer como nosso lugar comum, talvez até que seja parecido com o que eu já tenha visto em pesquisa operacional 1, é a questão 8, porque ela mostra uma situação onde um processo que tem 2 caminhos. O senhor poderia dar uma dica de como iniciar essa questão a partir dessa observação, de que ela mostra uma bifurcação no processo? Sim, né? E a primeira dica é não comece pela 8, tá? Quando eu estou falando dessa lista 1 em particular, eu falo nos outros semestres, né? Eu comento que as questões, né, que estão em nível de prova, tá, para essa lista, são as questões aí, deixa eu ver aqui, eu acho que salvo engano, de 1 a 7. Deixa eu ver aqui. Isso, é de 1 a 7. Então, vocês têm obrigação de fazer as de 1 a 7, tá? E tem que saber, né, indo e vindo, né, até de olho fechado, que essas estão em nível de prova, tá? A 8 e a 9 são problemas específicos, tá? E um pouco, né, com um grau de modelagem um pouco maior, tá? Então, as de balanceamento de linha. Elas envolvem até esse exemplo que eu estava dando ali da variável sem índice, né, tempo de ciclo, porque é um dos problemas clássicos que o professor Romeu não apresenta, porque ele tem uma complexidade maior, né, para modelar. É um pouco mais difícil. Então, não foquem nesse, né, no 8 e no 9 agora, porque eles são bem mais difíceis, tá? E não é nível de prova. Mas aí depois que você tentar os de 1 a 7, aí a gente pode conversar sobre ele, tá? Ainda mais agora que vocês não viram ainda todas as estratégias para lidar com variáveis binárias, então ainda vai ficar muito nebuloso,
tá? Então, ainda tem que vir a aula 3, né? Para vocês, né, entenderem algumas formas para se escrever restrições. E ainda assim, ainda vai faltar, né, um pouquinho de experiência mesmo, né? Questões, para ficar claro, essa 7, essa 8 e essa 9, tá? Então, foco nas outras primeiro. Um pouquinho mais para frente a gente conversa sobre elas. Ok? Ok, obrigado, professor. Tá, acho que não tinha mais ninguém nas dúvidas. O Daniel, que era quem tinha proposto esse clareamento, né, do que tem que fazer. Tá dando para entender? Ficou mais claro agora o que tem que fazer? Vou tentar pegar aqui os exercícios e tentar resolver, Bruno. E aí espero na próxima aula te trazer uma dúvida mais concreta. Ok. Obrigado. Ficou faltando, então, as restrições, né? Aí, nas aulas que a gente teve, né, até agora, né? A de modelagem só uma, né? Na aula de modelagem que a gente teve, a gente tem, né, uma coletânea de problemas clássicos, né? Mas na próxima aula a gente vai ter algumas estratégias melhores, né? Que é o que vocês vão ver de maneira recursiva daqui para frente, né? E o que a gente costuma ter? Então, a gente pode ter restrições, né, que lidam com, né, apenas com variáveis binárias, né, apenas com variáveis inteiras ou reais, e às vezes de combinações entre elas. Então, na próxima aula, vocês vão ver o que a gente chama de ligação entre variáveis, né, que a gente precisa ter uma conexão entre aquilo que você está, né, produzindo e se há relação com alguma ativação de produção ou não. Então, seria basicamente essas variáveis aqui, y e z. Né? Você não pode deixar elas, né, soltas, né, sem relação, né, para o modelo. Quando você pedir para resolver, senão uma coisa não vai fazer sentido com a outra. Então, ligação entre variáveis do tipo binário, binária, né? Binário real, binário inteiro, e mais alguma? Acho que não. Aí, para as binárias, tem uma série de relações que é importante dar uma lida que ajuda, tá? Quando você tem problemas específicos, mas uma que vocês já devem até ter visto e vão ver com frequência, é o que a gente chama de Big M, né? Então, eu quero fazer uma ligação entre esse Z aqui, que pode ser inteiro ou real, né? Se não fosse cadeira. E não está deixando eu escrever mais. Maravilha. Que aí você tem que conectar, né, o Z e J com o YI. Aí você precisa, né, de um ajuste. Você não pode só escrever uma desigualdade, né? Aquilo que eu estou produzindo tem que ser conectado com se eu estou produzindo, né? Se há setup, se há preparação de algum tipo, aí sim que eu vou poder produzir, né? Então, não faria sentido, né, eu ter
eu ter uma quantidade produzida. Eu produzi 1.500 cadeiras, mas a minha variável yi, ela dizer que que não há cadeiras no local i, então seria 0. Né? Então, para o i, para o mesmo i que ativou, né, o envio ou a quantidade de 1.500 cadeiras, né, para esse IJ, ele não pode dar 1.500 no ZI, né, para algum J e dar 0 no Y daquele I. Então, tem que ter essas conexões. E aí, esse grupo, né, esse tipo, né, de escrita de restrições vai facilitar vocês. Aí tem outro tipo, né, que é o de restrições disjuntivas. Então, as disjuntivas olha, eu preciso escrever uma restrição em que apenas um ato funciona e, ao ativar, né, essa restrição, né, se esse ato funcionar, o outro não pode funcionar. Né? É o que a gente chama de restrições disjuntivas, né? Ou acho que nas notas de aula está desigualdade. Acho que é desigualdade. Em que a ativação de uma restrição leva à desativação da outra. Né? Isso a gente usa muito quando a gente está escrevendo modelos de sequenciamento. Né? Então, uma tarefa só pode começar quando a outra terminar. Né? Então, aquela restrição, né, que diz de uma tarefa à frente, né, ela tem que ser 0, né, até o momento em que a tarefa anterior seja terminada. Né? Então, terminei a tarefa que antecede aquela tarefa, aí sim eu posso ativar, né, a que define a outra. Então, isso vai clarificar vocês na parte das restrições. Aí, o que a gente vê muito lá, né? São restrições de ativação exclusiva, que é o que vocês viram na aula 2, né? Então, o somatório daquelas variáveis só pode ser 1, né? Ou é no máximo 1. Né? Então, aquele probleminha lá de advogados e tarefas. De advogados e tarefas, toda tarefa tem que ser atribuída a um advogado e vice-versa. Né? Então, aí eu tenho que, né, para aquela variável que define se um advogado I foi alocado a uma tarefa J, né, a um caso J, ela vai ser 1 se sim, 0 caso contrário, né? E eu tenho que garantir que uma dada tarefa tenha um advogado, né? Então eu travo o somatório. Eu travo o somatório naquela tarefa, né? Então tarefa I travada. Aí para aquela tarefa eu somo os advogados disponíveis, né? Aí eu somo no J advogados. Então, para todos aqueles advogados, né, que podem executar o caso I, né, o caso 1, por exemplo, aí eu somo em todos, essa soma tem que dar exatamente 1, né, porque somente um deles pode ser alocado a um dado caso. E o contrário também. Né? Então, cada advogado a uma tarefa. Aí eu somo no I agora e travo no J. I são as tarefas, J são advogados. Então, a de ativação exclusiva. Mas eu posso ter outros casos, né? Não necessariamente ser exatamente 1, pode ser no máximo 1 ou no mínimo 1. Então, lá na aula 2, a gente tem esses exemplos mais simples, né? A aula 2, que é de modelagem parte 1. Já que eu não estou podendo escrever, eles bloquearam
a quantidade de caracteres. Vou mostrar para vocês aqui. É aqui que eu estava falando, de advogados. Então, a gente já tratou, né, das variáveis. Então, tem um exemplo lá, né, da quantidade de advogados. Advogados têm que ser atribuídos a casos. Então, 5 casos, 5 advogados. Aí ele já sabe, a minha decisão é atribuir, né, advogados a casos. E essa decisão é uma decisão binária, né? Se o advogado I é designado para o caso J. Aí eu tenho a estimativa de tempo e ele quer minimizar o tempo de resolução dos casos, né? Salvo engano. Então, tem esse parâmetro atribuído de tempo, ele quer minimizar, né? Minimizar esses tempos, atribuindo cada advogado a cada tarefa. Então, a variável é o x e j. Você poderia ter definido aqui antes os conjuntos, né? O conjunto I é o conjunto de advogados, vai de 1 a 5, e o conjunto J é o conjunto de casos, vai de 1 a 5. O tipo de decisão? O tipo de decisão é binário, né? Porque eu quero determinar quais advogados vão ser atribuídos a quais casos. Então, x e j, ele vale 1, se isso for verdade, vale 0, caso contrário. A FO é de minimizar o tempo, né, para a resolução dos casos. Então, existe o parâmetro de tempo vezes a variável associada, né, de atribuição. E as restrições. Aqui eu só preciso determinar, né, um advogado a um único caso e um advogado a um único caso e um caso a um único advogado. Então, era o que eu estava falando para vocês. Então, as restrições aqui são de ativação exclusiva, né? Então, apenas um advogado vai fazer uma tarefa e vice-versa, né? Então, ele primeiro soma no I, aqui é I, não, aqui ele somou primeiro no J. Somou primeiro no J, depois no I, né? Mas podia ter feito o contrário também. Podia ter feito primeiro somar em I, depois em J, tanto faz. Desde que tenham esses dois grupos. Um grupo é de advogado a casos, né? E o outro de casos a advogados. A soma é exatamente 1 e depois declara que é binário. Então, esse é o formatinho, né, que a gente escreve as formulações algébricas. Aí vamos ver mais restrições. De novo, exatamente 1, né? Aqui a gente já tem, né, de um valor máximo, né, para cada... Aqui é a carga container, né? Peraí. A transportadora precisa alocar 7 cargas em 3 containers. Os dados são apresentados. Aí eu tenho o custo, né, para designar cada carga container. Tenho a massa das cargas e a capacidade de cada container. Então, a capacidade de cada container não pode ser ultrapassada, né, pela massa das cargas. Então, por isso que é o 7,5, 6,5 que apareceu aqui. 7,5, 6,5. E a quantidade total, né, de carga em containers não pode passar o 24, que é o container 1. 25,4 para o container 2, 30,5 para o container 3. E aqui, né, as de ativação, carga container, todas as cargas devem ser atribuídas a um container, né? Então, todas as cargas devem ser embarcadas. Então, soma 1, aqui a capacidade, declaração das variáveis binárias, né? Aí aqui, vamos ver aqui, tem mais algum tipo? Eu queria mostrar as de Big M para vocês. Aqui, uma igualdade, né? Aqui faz o controle das demandas, né? Esse é o problema de...
a capacidade de dimensionamento de lote. Então, tem uma produção, tem estocagem, tem preparação. Aí aqui, né? Aí eu tenho demandas. Aqui são as demandas. Então, quanto eu produzi, né? Quanto que eu estoquei, aqui total 100. Aí eu carrego o estoque anterior, mas a produção do mês, e o próximo estoque que eu vou carregar, né, para o próximo mês tem que dar a demanda daquele mês, né? É demanda aqui? Não é mês, é semana, né? Tem que dar a demanda daquela semana, e assim vai, né? Aí depois eu tenho os tempos totais, né? De produção aqui, que é 80. Tempo de preparação mais tempo de processamento não pode passar os 80 de tempo semanal, né? A gente faz o equilíbrio com as variáveis binárias de setup aqui e as de produção, são os tempos totais. Não pode passar 80 e depois cai nessas aqui que eu tinha falado para vocês, as de Big M, né? Que fazem o controle, né? A ligação entre a variável de um tipo e a variável do outro tipo. Aqui, ó, o X1 é a produção do item 1 na semana 1. E o X1. O Y1 é o setup, né? Se a preparação. Aqui, cadê? Se a preparação. Tem uma preparação, depois eu posso produzir. Então, eu não posso produzir sem que antes houvesse preparação. Então, você tem que conectar essas duas variáveis de alguma forma. A conexão, né, quando são variáveis do tipo binária e real, né, ou binária e inteira, a gente faz desse tipo aqui, as de Big M. Né? Então, ó, se houve preparação, aí eu posso produzir ou não. Então, pode ser... esse X1, ele pode ser... ele pode ser 0 ou não, né? Porque eu posso ter preparado, mas não ter produzido. Geralmente não acontece isso não, né? Se eu preparei alguma coisa, eu vou produzir. Mas o contrário é estranho, né? Eu não posso produzir sem que houvesse preparação. Então, quando esse Y1 aqui for 0, obriga o X1, né, obrigatoriamente a ser 0. E quando o Y1 não for 0, aí eu também não posso forçar ele a ser, né, no máximo 1. Porque se o Y1 for 1, e eu não tiver esse Mzão na frente aqui, eu só posso produzir uma unidade, né, que não faz sentido. Então, esse Mzão vem na frente para dar uma margem de quanto ele pode produzir. Né? Aí, esse Mzão, né, pode ser um número grande, né, mas quão grande? Né? Suficientemente grande para não interferir no X1. Aí, como que a gente faz isso? Aí, acho que mais abaixo lá tem uma métrica aqui para a gente. Aí, ó, como dimensionar esse MJT? Esse Mzão. Olha, eu posso ver pelas restrições. Eu olho cada XJT lá e vejo qual é o maior valor que o XJT assume nas restrições de demanda. Ele pode assumir no máximo. Né? Se todas as outras variáveis forem 0, só sobrar o XJT, quanto que o XJT pode valer? Ele pode valer no máximo 200. Aí, beleza. Aí eu armazeno 200 aqui. E nas de tempo? Se eu zerar todas as outras, o tempo e o controle de tempo ficar baseado só no XJT, quanto que eu posso ter de XJT no máximo? É 300. Né? Então eu tenho 200 e 300. Eu não posso né, colocar um valor a mais no XJT, né, que eu não posso ter, nem a menos. A mais eu até posso colocar porque ele não vai interferir nessa restrição, porque a outra puxa para baixo. Mas a gente sempre tenta deixar ele o mais apertado possível. Então, por isso que tem esse min aqui.
Então, para ficar o mais apertado possível, a gente olha para as restrições, tá? Como um todo para cada XJT. Se não for possível isso, se for muito trabalhoso, dá para a gente ver pela escala do problema. Então, olha, as demandas são os maiores valores, tá? Aí aqui, ele até bota somatório aqui, né? Antes eu estava falando cada restrição. Então, as demandas são os maiores valores. Então, eu posso olhar mais ou menos pela ordem de grandeza, né, das demandas e ver, olha, não passa de 2 dígitos. Né? Somei lá, não passa de 3 dígitos, por exemplo. Né? Somei tudo lá e deu 1.000. Né? Não quero perder muito tempo fazendo muita conta. Né? Sei que as demandas totais, né, lá dá no máximo 1.000, num caso doido possível, eu posso não produzir nada e só produzir aquele XJT. Aí seria 1.000 aqui. Né? Aí eu olho pela escala do problema, não é maior que 3 dígitos. Né? Aí eu coloco 1.000 lá, troco esse M11 por 1.000. Ele é um número grande, não é o menor valor, né? Que é suficiente para não atrapalhar cada XJT, mas não é um valor estupidamente grande. Aí eu posso colocar também aqui. Então, tem essas formas de se obter. Né? E essa é a aula introdutória mesmo. Então, assim, não tem muito para onde a gente forçar tanto. Né? Mas depois da aula 2, vocês vão ver, né, mais estratégias para escrever as restrições. Aí os outros problemas vão ficar, né, mais fáceis de se entender. Se eu não me engano, a gente tem acho que 9 exemplos. Né? Aqui a gente parou em qual exemplo? Não, já é o 9 aqui. Não. Acho que no total, exemplo. Não. Na próxima aula tem mais, acho que tem mais 4 exemplos. Aí eles dão um norte maior, né, para essas restrições que apareceram aqui, que pode não ter ficado claro no começo, essas também, né, de soma exclusiva 1, né, aí vai ter explicadinho lá como escrever essas restrições um pouco mais complicadas. Na semana que vem a gente conversa melhor. Ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui, já deu nossa hora. Alguém tem alguma consideração antes da gente encerrar? Não, nenhuma? Beleza, então. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Até semana que vem. E para quem puder e tiver dúvidas, a gente também tem o horário amanhã, né, de 10 às 12. Né? Só que em formato de chat. Aí a gente conversa pelo chat. Beleza? Uma boa noite a todos e uma boa semana aí. Valeu, boa noite, Breno. Boa noite a todas aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Breno. Obrigado aí, ótima aula. Boa noite aí.